gente está falando de saúde, a gente está falando de saúde das emoções, e eu vou falar de restauração da felicidade. Tem tudo a ver. Olha aí, restauração da felicidade. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia. Deus está restaurando nossa alegria. Deus está restaurando a felicidade da igreja dele. E a gente tem percebido isso na igreja. Nos cultos, o ambiente tem estado de paz, de leveza, de presença de Deus. Isso é algo extraordinário. Olha esse texto, Neemias capítulo 8, verso de número 10. Eu achei que eu tinha desligado o ar, hein? Agora foi. Eu só diminuí a temperatura. Neemias capítulo 8, verso 10. Por que é importante esse texto? Olha, estou falando de restauração da felicidade. Olha o texto. Disse-lhe mais: ide comer as gorduras, churrasco. Começa com churrasco, que coisa linda. E bebei as doçuras. E enviai porções aos que não têm nada. Você vai conseguir compartilhar o que Deus tem te dado. Aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, aleluia, aleluia. Estar alegre em Deus traz força, revigora a alma, alegra o coração, nos dá disposição para caminhar um pouco mais. Jeremias também usa uma expressão, e foi o que o pastor Gerson falou, eu não precisava, acho que nem pregar. Lamentações capítulo 3, verso 19 ao verso de número 21, olha a história. Eles estão num momento difícil, porque eles estão em cativeiro. Daniel está nos palácios da Babilônia, no cativeiro. Ezequiel está entre os cativos na Babilônia, o povo. E Jeremias está entre aquelas pessoas que ficaram em Jerusalém. Mas ele diz isso: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Ele está falando com quem? Com Deus. Do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim, mas eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lembrar que Deus é aquele que está conosco, revigora a alma, alegra o coração. E lembrar daquilo que Deus fez traz a atmosfera do que Ele fez lá atrás para acontecer hoje em nossa vida. Você está no ambiente onde Deus que fez no passado está presente e continua fazendo e fará ainda na sua vida hoje. Em nome de Jesus, você recebe? Aplauda mais uma vez. Aleluia, aleluia. O reino de Deus tem felicidade, alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, diz Paulo na carta aos Romanos, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu estava fazendo um seminário, de vez em quando ficava meio tenso. Minha sobrancelha está mais leve hoje, né? Mas antigamente era fechada. E eu falava assim que o Verlane, acho que o professor não está gostando de mim não. Está olhando muito para mim. Ela falou assim: também com essa cara fechada, olhando para ele, ele deve estar achando que você está julgando tudo que ele está falando. Ela falou assim: sorria mais. Eu comecei a treinar a sorrir. Aí hoje eu já ando sorrindo, para ficar mais leve. E é engraçado, porque aquilo que você começa fazendo, começa a moldar quem você é, começa a te dar uma perspectiva positiva. E é interessante justamente isso, porque quando a gente fala de felicidade, felicidade não é algo exterior, é algo interior. Felicidade é algo da mente.
Tanto que alguém que pode estar passando por um momento difícil pode estar alegre, feliz, porque a mente dele pode olhar para aquilo e interpretar de uma maneira que, ainda que haja adversidade, a presença do Senhor está com ele. Alguém também que pode estar num momento muito bom, que ganhou uma BMW, aí já até apontei para cá, que ganhou uma BMW, mas existem pessoas que têm muita coisa, mas não estão felizes, porque a mente dele não conseguiu conceber isso ainda. Ele não consegue se alegrar, ele não tem contentamento, usando um termo bíblico de Paulo. Ele não está contente com o que ele tem, porque a mente dele não consegue celebrar o que ele tem. Pessoas que têm tantas coisas, eu não estou falando de bens financeiros, coisas tão extraordinárias. Esses dias recebi um vídeo e logo depois eu vi que o pastor Gerson recebeu o mesmo vídeo, e eu falei assim: assiste que é muito bacana. E a história do vídeo dizia justamente de uma pessoa que ela está dizendo assim: se você recebesse 1 milhão, você ficaria feliz? A pessoa: ficaria. Se você recebesse 10 milhões, você ficaria feliz? Muito. E diz assim: se para você receber esses 10 milhões, você não poderia acordar no outro dia, o que você faria? Ela: não, eu abriria mão. Ela diz assim: mas todos os dias Deus te dá essa oportunidade extraordinária de acordar, e você não celebra isso. Se eu fosse você, eu treinava. Treina um pouco aí. Bem, entrando agora na mensagem, nos pontos. Gostei, Valmir. Isso, dá uma gargalhada, Valmir. É nós. Se é na mente, e aqui dentro a gente pode se perder, como ou por que nós perdemos essa qualidade, essa característica tão importante? Como perder a felicidade? E eu quero pensar isso com você, e depois eu quero te dar antídotos para isso. Primeiro, nós perdemos a felicidade de Deus quando nós perdemos a presença de Deus. Quando perdemos a presença de Deus, nós perdemos a alegria, a felicidade. Você pode conhecer uma pessoa que está em Deus e você olha para ela. Se essa pessoa se afasta, você encontra essa pessoa novamente, ela está irreconhecível. Algo a abateu. Por quê? Porque nós perdemos a presença de Deus por 3 coisas, pelo menos que eu vou propor aqui nessa noite. Primeiro, por causa do pecado. O pecado nos afasta da presença de Deus. Isaías diz isso. Está escrito: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e ele não vos ouvirá. Deus é a fonte de toda alegria e felicidade, e o pecado nos tira disso. Nos tira da exposição dessa alegria e dessa presença de Deus, daquilo que nos enche, daquilo que transforma a nossa realidade. Quando nós nos afastamos de Deus por causa do pecado, nós perdemos a paz, a alegria que a presença dele proporciona, mesmo em tempos difíceis e de adversidades, momentos que a gente diz: olha, eu já passei por momentos difíceis, mas hoje está pior ainda. Por quê? Porque ele abandonou aquilo que trazia vigor à sua alma. A presença de Deus. O pecado o levou para distante, e ele perde a sensação de paz. E o outro aspecto para perder a presença de Deus é a desobediência. Quando desobedecemos, nós nos afastamos de Deus. Diz o texto de Efésios capítulo 5, verso 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ideia de desobediência na Bíblia envolve muito a ideia de rebelião. Você sabe o que Deus quer, mas você vira as costas para aquilo que Deus quer para você, e você segue outro caminho. Existem pessoas que se perderam
na vida, porque eles abandonaram a presença de Deus. Pessoas que se desconectaram de Deus pelo pecado ou pela desobediência. Eu tenho um antídoto para você e eu vou apresentar depois. O segundo ponto: como perdemos a felicidade de Deus. Lucas capítulo 8, versos 43 e 44. Eu fiz um apontamento aqui. Como perdemos a felicidade de Deus? Quando nós deixamos de sonhar. Quando você deixa de sonhar, a sua vida perde a graça. Quando você tem um alvo, um sonho em Deus, você tem vigor. Você acorda naquele dia e diz: Deus vai me dar uma direção e eu vou alcançar o meu sonho. Há expectativas, há sonhos, mas existem coisas que nos tiram isso. E Lucas 8,43 fala de uma mulher assim. Diz o texto: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que a ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Essa mulher, por ter uma hemorragia, ela não poderia estar no convívio social. O pastor Gerson falou disso aqui domingo. Pessoas que são excluídas do convívio social por causa da lepra. E há uma mulher também que tem uma hemorragia, ela não podia estar no convívio social. Ela estava desconectada das pessoas, dos ambientes. Ela não poderia viver aquilo novamente. E essas coisas acabam com os nossos sonhos, acabam com aquilo que nós almejamos. Nós estamos desconectados do que é mais importante na vida humana, que são os relacionamentos, nossa família. Existem pessoas que estão enfermas e perderam a alegria e que se desconectaram daquilo que é mais importante. Por isso Deus está aqui hoje para restaurar a tua alegria, a tua felicidade. Ele quer te trazer novamente. Se porventura você entrou aqui afastado e você deixou de sonhar, Deus hoje vai restaurar você como um filho, para restaurar a alegria na tua vida, no teu casamento, aonde você está. Deus quer fazer isso. Quando deixamos de sonhar, nós temos alguns motivos que podem nos levar a deixar de sonhar: perdas, injustiças, doenças. Quantas pessoas que estão acometidas de algumas doenças, ou que alguma catástrofe aconteceu na vida dela. Pessoas que nós vimos aqui que perderam entes queridos na tragédia do ano passado. Pessoas que perderam entes queridos dentro da pandemia. Pessoas que ficaram amarguradas, elas pararam de sonhar. Pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram abusadas, pessoas que foram traídas, que pararam de sonhar. Ficou meio melancólico, né? Mas nós temos um Deus que restaura a alegria. Nós temos um Deus que restaura a alegria. As perdas em Deus, Ele pode usar como processo para restaurar e nos levar para um caminho maior. Pastor, como vai acontecer isso? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu sei que Ele pode fazer. Aleluia. Eu não conheço os processos. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Pessoas que passam por essas dificuldades na vida, a gente não controla processos, mas nós sabemos que Ele pode fazer. Ele tem um caminho. Pessoas que passaram por frustrações, até mesmo de si mesmo. Pessoas que tinham uma autoestima, pessoas que conseguiam realizar coisas, e algumas coisas aconteceram na vida dela. Quem sabe a depressão, a ansiedade, e aquilo que ela era deixou de ter aquele vigor.
Ele diz: como isso pode ter acontecido comigo? Eu era assim, eu fazia isso. E ele se decepcionou consigo mesmo. Ele parou de sonhar, ou ele está frustrado com outro. Deus é aquele que restaura os sonhos. Ele é aquele que continua mesmo fazendo coisas que nós não controlamos, mas que Ele faz pelo seu poder. Terceiro ponto, Mateus capítulo 13, verso 22. Aqui, quem participou conosco dos semeadores, do treinamento, nós falamos desse texto. Mateus 13, 22 diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Como perder a felicidade de Deus? Quando nós nos distraímos com o mundo, quando o mundo nos fascina, quando olhamos aquilo que a nossa alma almeja, quando nos comparamos com outras pessoas, quando a nossa alma almeja coisas que às vezes você não está tendo naquele momento, e você quer antecipar processos de Deus. Você quer as riquezas, ou você quer usufruir do benefício da relação no casamento antes de casar, e um monte de coisa vai distraindo você e vai te tirando o cuidado do mundo, as fascinações, a busca por prazer, a busca de satisfação, de estar em posições de status, como riqueza, como posição social, são distrações que às vezes nos tiram da presença de Deus. Pessoas aqui já podem ter passado por isso. Tem um livro extraordinário, acho que é Richard Foster ou Baxter, é um dos dois. Ele fala das 3 áreas tão difíceis para o homem, que ele fala: dinheiro, sexo e poder. 3 áreas de cobiça do homem: dinheiro, sexo e poder, e que tem desafiado e tirado muitas pessoas da presença de Deus. Que é mais ou menos isso, quando nos distraímos com o mundo. Por que eu usei a ideia de distração? Porque às vezes as coisas não vêm prontas, não vêm tão bonita. Deus está nos levando para um caminho, e a gente quer antecipar aquilo, e o inimigo, ele tem sempre algo a te oferecer para te distanciar daquilo que Deus tem para você. Eu tenho um amigo que ele dizia que o inimigo, quando quer chegar, ele vem com um sapatinho de algodão. Ele às vezes vem de forma muito simples e pequena, em pequenas coisas, como uma teia de aranha que nos envolve. A primeira volta você ainda é capaz de arrebentá-la. A segunda volta você diz: eu ainda estou vigoroso. Só que quando vem várias voltas, você se perde no meio do caminho e você já está preso e amarrado. São distrações. É quando você perde o foco daquilo que Deus já te apresentou. E é isso que eu quero encerrar essa mensagem, apontando 3 pontos proféticos, 3 antídotos para você. O primeiro é o antídoto para quem perdeu a presença de Deus. A Bíblia diz que quem perdeu a presença de Deus pode voltar à presença dele por meio do arrependimento. Se você está aqui hoje, você desobedeceu a Deus, saiu da presença dele, o abandonou por causa do pecado. Se você se arrepender hoje, ele ouvirá dos céus, virá até você e restaurará a felicidade, agirá no seu coração. Se você desobedeceu, você hoje pode voltar a obedecer, pode voltar à presença dele pelo arrependimento e a obediência. Deus está resgatando os seus filhos que se arrependem diante dele. O arrependimento nos coloca na presença dele de novo, como o filho pródigo que havia saído, foi enganado pelas suas cobiças, abandonou, deixou o pai, caminhou e perdeu tudo que ele tinha. O pai não foi atrás dele, ficou esperando. Mas quando ele se arrependeu e voltou,
O pai olhou ele chegando no caminho. O pai foi até ele, trocou suas vestes, colocou um anel de novo em sua mão e o trouxe para a sua presença. Se você está nesse processo que você está hoje sofrendo por causa do pecado da desobediência, Deus tem uma oportunidade entregue a você de arrependimento e de retorno. O segundo antídoto, o quinto ponto, o antídoto para quem deixou de sonhar. Gênesis capítulo 45, verso 4 e 5. Hoje foi citado essa ideia aqui lá na reunião de pastores. E eu gosto disso, gosto desse texto. E a gente estava conversando, outro Gerson Kreis, que agora a gente está cheio de Gerson na igreja. Gerson Costa, Gerson Kreis, o irmão Gerson também. Então a gente tem Gerson aqui para dar e vender. Aleluia. Gênesis 45, verso 4 e 5. Quantos Leonardos tem aqui? Meu Deus, me valorize, porque eu só tenho um, hein? Tiago tem também uma galera aí, né, pastorzão? Olha aí, glória a Deus. Diz assim o texto: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Olha a pilantragem que vocês fizeram comigo. Vocês me venderam para o Egito e vocês não têm ideia do que eu passei lá. Verso 5: agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pessoas que deixaram de sonhar são pessoas que se decepcionaram, se frustraram. Mas aqueles que sonham em Deus são pessoas que percebem que Deus é aquele que continua dirigindo a história, que nenhuma fatalidade, que nada que ocorreu deixou de estar debaixo do controle desse Deus soberano. Conseguem enxergar a mão dele conduzindo todas as coisas, conseguem perceber que o Deus que reina o universo continua dirigindo todas as coisas e nada, absolutamente nada saiu do seu controle, que ele continua reinando, apesar das dores, das perdas, das injustiças humanas. A justiça de Deus nunca falha. Aleluia! O antídoto é confiar nesse Deus soberano, confiar na mão poderosa de Deus. Quem sabe você parou de fazer as frustrações. Deus te convida a fazer mais um pouco. Deus te convida a continuar mais uma milha. Deus está restaurando a tua alegria para você andar um pouco mais. Até me arrepiei, porque às vezes tem pessoas que dizem assim: eu já dei oportunidades para fulano, eu já tentei deixar isso no meu casamento assim. Deus está te convidando a andar um pouco mais, a continuar, apesar dele ou apesar dela, apesar do que tem acontecido. Lembre-se que Deus tem um plano completo, perfeito sobre sua vida, sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não desista desse processo. Aleluia! Deus pode dar um novo significado, e foi o que aconteceu com José. Ele olhou e ele estava angustiado. Quem lê os capítulos anteriores percebe isso. Ele não estava feliz com aquela situação, ele estava chateado com aquilo. Mas quando ele percebeu que existia um plano maior do que ele mesmo, que estava em curso, ele conseguiu descansar. E ele pôde dizer: não foram vocês que me venderam para cá. Deus até usou a maldade de vocês para que o nome dele fosse glorificado sobre a terra e me usasse para abençoar pessoas. E o sexto antídoto
para quem se distraiu com o mundo. O convite para você é olhar novamente para Deus. Assuma a sua responsabilidade. Deixa o vitimismo. Deixa de olhar e falar: as pessoas me traíram, aconteceu isso e eu estou olhando, vislumbrei o mundo ou busquei riquezas e eu quebrei a cara. Deus te convida a olhar novamente para Ele. Deus te convida a colocar o teu foco nele, na vontade dele, naquilo que Ele tem para você. Paulo, Filipenses capítulo 4, verso 4 diz: está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo estava preso. Ele está dizendo assim: se alegrem em Deus. Paulo está numa prisão, mas ele diz: se alegrem em Deus. Paulo está passando por um momento difícil, mas ele diz: se alegre em Deus. Sabe por que você tem as cartas paulinas hoje em suas mãos? Porque Paulo foi preso. Nós temos essas cartas que edificam vidas, que transformam vidas, porque Paulo foi preso e ele não se vitimou diante da circunstância. Ele começou a achar soluções, ele começou a escrever, e aquilo que jorrou de Deus na vida dele alcançou hoje a nossa vida, alcança hoje a nossa vida. Então nós precisamos assumir essa postura de olhar para Deus em todo o tempo, trazer à memória aquilo que Deus já fez na nossa vida e continua fazendo hoje, em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé. A perda da alegria, da felicidade na Bíblia pode ser causada pelo pecado, desobediência, mas Deus está presente todos os dias, restaurando a alegria dos seus filhos. Curve sua cabeça. Os músicos podem fazer barulho, adoração a Deus. Sim, ó Pai, estamos aqui diante do Deus da alegria, do Deus que restaura o nosso coração, que nos restaura ao Senhor se nos arrependermos dos nossos pecados, o Deus que nos coloca novamente na posição de filhos, o Deus que consegue restaurar a nossa identidade, e com isso restaurar, ó Deus, a capacidade que temos de nos alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor nos ajude a voltar. Se porventura alguém está sendo vislumbrado, está olhando para o mundo, ou quem sabe pessoas que se frustraram com dores, com dificuldades na vida, tragédias alcançaram, hoje o Senhor está mudando o foco, hoje o Senhor está restaurando sonhos, o Senhor está renovando a mente, trazendo à existência aquilo que está em ti, para, ó Pai, encher a nossa vida da alegria do Senhor em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Se foi para mim, foi bem fraquinha, né? Mas é para Deus, vamos de novo, vamos de novo. Uou!